Fala galera, chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast Jiu-Jitsu in Frames e também, para quem não segue lá no YouTube, se inscreve lá no YouTube. E hoje eu trouxe uma convidada para o nosso Open Match, que é a Cláudia Doval. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Muito obrigada aí por ter topado a entrevista no meio dessa loucura toda, né? É um prazer, até porque, assim, o que melhor para fazer nesse tempo que não podemos sair de casa, né, do que uma entrevista online, né? Nem me fale, não. Nessas horas eu fiquei assim, nossa, ainda bem que a maioria das entrevistas pro meu canal, pro meu podcast, eu faço online. Porque Sim. daí não tem como negar, entendeu? Porque tá em casa. Não tem contato. Mas como eu te falei antes, não vamos. Gente, a gente não quer falar de coronavírus, pelo amor de Deus. A gente quer tirar o foco disso um pouco, porque eu não sei você, mas eu já nem ligo mais a televisão, eu não quero mais ver nada. Eu também nem assisto muito televisão, mas assim, internet, Facebook, tudo. Nossa, nem me fale. Eu cheguei num ponto. Não, e eu tô de férias ainda do trabalho, né, pra ajudar. Então eu cheguei num ponto que eu tô assim, meu Deus, acho que eu vou desativar minhas redes sociais, porque eu não quero Não mais. aguento mais ver isso. Tá de saco cheio. Então vamos ao que interessa. Eu vou começar com aquela pergunta básica. Mentira, eu não vou começar com a pergunta básica, não. Eu vou começar com uma outra pergunta que eu quero saber. Como é ser a dona da omoplata? Bom, então, eu não passo nem perto, assim, de me considerar dona da omoplata. O pessoal às vezes fala rainha da omoplata, não sei o quê. Assim, é super legal, mas eu, assim, nem sonho em pensar que eu sou a expert da omoplata. O que acontece assim, eu gosto muito de omoplata, como outras pessoas gostam muito. Às vezes eu até brinco, eu falo assim, não é que eu sou a rainha da omoplata, é que é a única coisa que eu sei fazer. Até parece. Mas assim, minha coisa com a omoplata, assim, eu realmente gosto muito dela. É, vou assim, deixar um pouquinho a modéstia de lado. Vou dizer que eu sou boa na omoplata. A gente sabe, né? E assim, por ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu treino bastante, assim, é uma coisa que eu acho a omoplata muito fácil. Muito fácil não, assim, nada é fácil, mas é porque assim, eu treino bastante, então assim, eu aprendi a enxergar a omoplata em todo lugar. Então, seja qualquer tipo de pegada que eu tenho, eu consigo achar a minha omoplata. Mas assim, eu tenho assim, eu gosto do golpe, mas assim, eu sei que tem muita gente assim que é muito melhor que eu, assim, que também fazem muito bem. Então assim, eu não me acho dona ou rainha, mas assim, eu gosto muito da omoplata, assim, eu admiro a omoplata. A omoplata que é dona de mim. Ah, entendi. Ficou bonita essa frase. Não, e eu falo assim, gente, como que ela consegue fazer com tanta facilidade? Porque nossa, que fiasco. Eu entro pra omoplata, eu raspo, assim, mas Mas assim, eu acho que eu nunca tinha feito uma omoplata na vida até, sei lá, faixa marrom. E daí depois foi um negócio assim que aconteceu. Eu falei, ué, o que é isso? O deu certo. que tá acontecendo? Ah, Aí mas isso teve uma hora que o pessoal falou assim, a Cláudia é omoplata de novo. Daí, caramba. Ah lá, eu ia omoplata de novo. Então realmente virou um negócio. Não, eu acho isso muito legal do jiu-jitsu, que é uma coisa assim, que às vezes a gente nem se dá conta e a gente tá fazendo automaticamente, né? Às vezes, antes de você perceber que você tá fazendo muito omoplata, talvez você nem tenha, sei lá, ai, hoje eu vou acordar e vou fazer drill de omoplata. A partir dessa semana eu só vou Não, fazer isso. Não, eu né? nunca Acaba fiz drill saindo. na minha vida, mas assim, aconteceu. É muito doido. Mas é isso, todo mundo tem um golpe preferido, né? Mas a omoplata é o seu golpe favorito ou é o golpe É, que você mais tem facilidade de fazer? Porque nem não, sempre o que a gente agora gosta mais é o que é a o gente meu faz. favorito. Ah, bom. Eu, assim, tinha um tempo que eu gostava muito de fazer triângulo. Eu Uhum. ainda gosto do triângulo, assim, mas eu não dizia que era o meu favorito. Mas, assim, agora, assim, a omoplata pode dizer que é o meu favorito, sim. Assim, É que encaixa tenho, muito, né, no seu jogo. eu Os tenho dois. facilidade de achar, tenho facilidade de, sabe, manter o meu oponente ali. Se raspar, eu vou para cima, pego lá por cima. Então, assim, é o meu preferido. É o que eu mais me sinto confortável fazendo e ensinando também. É o que eu mais gosto de ensinar. E sai de todo lugar, né? E agora, o que eu ia te perguntar, que na verdade era essa a pergunta básica. Eu quero saber como você chegou até o jiu-jitsu, que eu sei que você começou a treinar judô e só depois Sim. você foi para o jiu-jitsu. Como que foi isso para você?
Então, essa é aquela pergunta básica, né? Todo mundo. É, não É, tem como. eu comecei o judô por causa do meu irmão mais novo, que ele estava treinando judô. E daí eu me apaixonei pelo judô. Vi que realmente era, assim, um negócio muito legal. Assim, artes marciais no geral, assim, eu descobri que eu gosto. E eu resolvi entrar no jiu-jitsu para me ajudar no judô, porque o judô também tem a parte de chão. E eu era muito ruim. Daí eu falei assim: ah, não, vou fazer jiu-jitsu aqui que vai me ajudar no judô. Só que daí eu acabei deixando o judô de lado e fazendo só o jiu-jitsu. Eu particularmente tenho meio medo de judô. Eu acho que eu devia, se eu fosse começar judô, você começou já mais velha, né? Já com 18 anos que eu comecei o judô. Então, eu falo que se eu fosse começar judô, se eu tivesse começado criancinha, beleza, mas depois de mais velha, eu fico tipo, ai, que medo de cair. Isso é muito legal, né? Porque você começou com 18 e geralmente as pessoas que a gente vê deslanchando, né, no esporte, elas estão meio que deslanchando nessa idade, né? E você começou com essa idade. Sim, sim, esse é um negócio. Assim, eu sou bem orgulhosa de mim, porque assim, eu sei que eu comecei muito tarde. Você vê várias meninas aí que desde os 7 anos já treinavam. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 21, né? Você vê aí meninas com 21 que já são campeãs mundiais na faixa preta, né? Uhum. Então, eu com 21 eu estava começando a treinar jiu-jitsu. Então, assim, essa é uma característica, assim, que eu tenho orgulho de mim. Eu falo assim, poxa, eu me dediquei mesmo, sabe? Eu realmente trabalhei porque... E eu, assim, eu era sedentária antes de começar a fazer arte marcial. Eu, quando comecei o judô, eu era sedentária, sedentária mesmo, assim. Eu nunca tinha feito um exercício na minha vida, só, assim, educação física da escola. Então, assim, eu fui, assim, foi de 8 a 80, assim, era zero, assim, eu não tinha nada, assim, nenhum físico, e começar, assim, de cara já em arte marcial. Então, Nossa, assim, que foi uma loucura. mudança, sim. Não, porque para quem te vê agora, imagina, não, ela já tinha uma predisposição para o esporte, né? E não, você era sedentária. Então, assim, era nada, nada mesmo, assim, eu nem correr, aliás, eu não gosto de correr, né? Nunca corri, mas assim, eu não conseguia correr. Se eu tentasse, eu não conseguia. Então, assim, era zero, assim, de atividade física, zero esportista. Nossa, que loucura! Gente, olha isso, você é muito diferenciada, porque além de você ter começado o jiu-jitsu, vai, com 21, você ainda começou sem ser uma pessoa do esporte, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, elas falam, ah, não, já fiz natação, já corri, fazia isso, você não fazia nada. Que demais, adorei. Sim, o pessoal, eu nadava, jogava rugby, fazia isso, fazia aquilo. Mas, assim, realmente, assim, foi... E ainda bem que eu descobri o jiu-jitsu, né? Porque mudou a minha vida completamente. Sabe-se lá o que eu estaria fazendo agora se não fosse pela arte marcial. Pois é, e o que que você fazia antes do jiu-jitsu? Então, eu comecei o judô, né, com 18. Então, assim, eu já tinha terminado a escola. E, assim, foi... porque meu pai sempre quis que os filhos fossem médicos, né? Porque ele tem uma cabeça assim, meio assim, se você quer ganhar dinheiro, você tem que se formar, você tem que ter um diploma. E assim, não é nenhum segredo que assim, o pessoal da medicina ganha bem, né? Então ele Uhum. queria que o filho fosse ter filho médico para o filho estar bem na vida. Então, assim, eu cheguei a cogitar fazer medicina, daí chegou um período que eu falei assim, na verdade, não quero isso, porque assim, medicina é uma coisa que você tem que amar muito, porque é muito difícil. E se você não amar, não dá para fazer. Daí, falei assim, não vou. Daí teve um período da minha vida que eu falei assim, vou fazer artes cênicas. Daí eu fiz. Fiz 1 ano e meio de artes cênicas. Eu gosto muito da ideia, né, de ser atriz, assim, de interpretar. Mas, assim, o curso que eu estava fazendo eu não gostava. Então, assim, eu acabei saindo e daí eu fui fazer engenharia. Então, eu cheguei a... Caraca! Você foi assim, é uma curva, né? Eu já estava treinando judô na época que eu comecei artes cênicas, eu já fazia o judô. Daí, quando eu comecei engenharia, eu acho que eu estava transitando do judô para o jiu-jitsu. Então, assim, eu estava na faculdade, eu fazia engenharia, mas eu já treinava jiu-jitsu. Eu gosto muito, assim, da parte de exatas, matemática, física, então eu gostava no início. Mas, assim, era sempre assim, eu estava na faculdade pensando assim, eu tenho que acabar essa aula logo, eu tenho que voltar pro treino, eu tenho que conseguir pegar o treino, então eu tenho que sair. Então, assim, eu estava na faculdade pensando assim, tomara que essa aula acabe logo, eu tenho que voltar para casa e treinar. Então, assim, eu sempre pensava no treino.
Daí chegou um período na minha vida que assim, eu tive um período ruim, eu entrei em depressão, então assim, eu larguei a faculdade, mas assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Tipo, eu tava treinando, porque eu sempre gostava de treinar, mas eu tava sem fazer faculdade, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha ideia. Que foi aí quando eu comecei a competir, comecei a ter bons resultados, daí, tipo, dei o meu primeiro seminário, eu falei assim, caramba, olha só, uma coisa aí que eu posso fazer. Daí foi quando eu descobri que, assim, que dava para viver de jiu-jitsu e comecei a viver de jiu-jitsu. Então, assim, eu realmente não faço ideia o que eu estaria fazendo se não fosse pela arte marcial. Que loucura! E como que foi pro seu pai isso? Porque pensa, o seu pai queria que você fosse médica, aí de repente você foi fazer artes cênicas, de repente engenharia, de repente, ah não, vou fazer jiu-jitsu. Então, o meu pai, assim, ele sempre me apoiou financeiramente, apesar do coração dele não tá comigo, assim, mas então, assim, eu não tenho nada o que reclamar dele, que ele sempre apoiou. Quando eu falei que ia fazer artes cênicas, ele falou assim, não, tudo bem, vai. Ele me sustentava, deixava eu fazer minhas artes cênicas, mas, assim, o coração dele não estava muito feliz. Daí eu decidi que ia fazer engenharia, daí ele já ficou um pouquinho mais feliz, também me ajudava, tudo. Daí, quando eu larguei a faculdade, na verdade, demorei mais de um ano para contar para meu pai que eu tinha largado. Ele não Mentira! sabia. É que eu não sabia o que fazer. Daí, assim, quando eu comecei, tipo, a deslanchar no jiu-jitsu, daí eu meio que contei pra ele. Eu falei assim, olha, pai, não tô fazendo mais a faculdade, tô fazendo jiu-jitsu. Ele, assim, ele não acreditava que o jiu-jitsu pudesse ser uma forma de me sustentar, sabe? Então, ele tava muito assim, ele não termina essa faculdade, ganha seu diploma para você poder se sustentar. Daí, de repente, ele viu, assim, que, tipo, que eu comecei a viajar, comecei, tipo, a ganhar, daí comecei, tipo, a poder me sustentar e ainda mais ter essa, sabe, essa visibilidade, assim, vamos dizer assim, ter pessoas me admirando. Eu lembro quando, primeira vez que meu pai viu alguém pedindo para tirar foto comigo, ele tava assim, eu sentia assim que ele falou assim, Demais, né? minha filha dele. É engraçado, assim, tipo, o pessoal pedia para tirar foto, ele, não, eu tiro, que essa aqui é minha filha, daí, sabe? Que fofo! Ah, mas que bom, porque às vezes tem pai que bate o pé e aí a pessoa vai atrás de fazer o que o pai quer e acaba, assim, acabou a vida. E o que que você fez da sua vida, né, que te deixou feliz? Então, muito legal isso dele ter apoiado e Sim, aceitado. ele sempre apoiou, apesar das vezes o coração dele não estar 100% lá comigo, mas ele sempre, tipo, ele apoiou, é isso que você quer? Então, vamos fazer isso, sabe? Ele sempre apoiou bem. E hoje em dia ele já acha maneiríssimo, assim, Vai fazer o quê, né? Não, mas não tem nem o que falar. E assim, com o jiu-jitsu, apesar, a gente sabe que é muito difícil viver do jiu-jitsu, mas a partir do momento que você deslancha, claro que não pode aproveitar muito disso, porque infelizmente o ser humano tem a memória curta, né? Eu até entrevistei a Anete esses tempos atrás e eu falei pra ela, ai, Anete, vamos falar um pouco mais de você, porque o ser humano tem memória curta e às vezes nem lembra o que você já fez pelo jiu-jitsu. E aí a gente às vezes acaba demorando para aparecer na mídia, e aí de repente a gente se aproveita disso e de repente dá aquela acomodada e some, né? Então eu acho que isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Sim, realmente, infelizmente, assim, hoje em dia a mídia social ela é muito importante. Então, assim, não importa quantas vezes você é campeão mundial, você tem que ter uma presença na mídia para assim ser chamado para seminário, para ser chamado para campeonato, para ser chamado para tudo, sabe? Você vê até patrocínio. Você vê Uhum. muita gente com patrocínio que às vezes assim é, não tem um currículo tão forte, mas tem uma presença na mídia muito forte. Sim, Então, assim, e dá para entender o lado das companhias que patrocinam, porque assim, uma empresa de kimono de suplemento, você quer patrocinar alguém que está sempre sendo visto. Daí, às vezes a pessoa vai lá, ganha um bando de campeonato, uma pessoa nem sabe quem é. Daí, às vezes, o outro lá, assim, nem ganha tanto campeonato, mas tá na mídia todo dia, assim, tem um bando de seguidor do pessoal assim, pô, realmente, eu quero que, pô, o pessoal me veja. Então, assim, a mídia social é importantíssima. Então, e eu faço muito uso disso, sabe? Eu sempre tento trabalhar na mídia social, sempre postando tudo para ser isso, né? Realmente você tem que ser lembrado pelas pessoas. Então, assim, eu recebo muito convite de seminário pelo Instagram,
pelo Facebook. Então, você tem que colocar a sua presença lá. E você é muito engraçada nas redes sociais. Ai, gente, eu não esqueço de quando você foi desclassificada na final do Europeu agora. Você colocou, tipo, ao invés de ficar se lamentando e tal, você colocou um vídeo com a sua cara, tipo, e agora? E você, tipo, meio que tirou um sarro disso, tá? Lógico que não deve ter sido fácil, né, naquele momento. Porque, assim, na hora, tipo, ela deu um grito, eu percebi na hora que eu ia ser desclassificada. Daí, tipo, ela deu um grito comemorando, eu falei assim, caramba, me desclassificaram. Até cair na real, né? Não, tipo, deu caramba, me desclassificaram. Eu tentei ficando pensar, gente, por que me desclassificaram? Daí, mas assim, de repente eu vi o vídeo depois, eu realmente entendi, assim, o problema é assim, que na hora não passou pela minha cabeça que eu tava com a perna cruzada. Eu não tinha nem reparado. Uhum. Depois que eu fui ver, assim, caramba, cruzei, mas assim, eu tava quebrando a guarda ali, então eu nem tinha me ligado. Nossa, e é uma coisa que às vezes falam, nossa, faixa preta, que não sei o quê. Meu, acontece. Às vezes naquela hora, né, no calor da luta, você nem vai perceber. Não, eu não tinha nem, porque assim, eu não tava tentando atacar nem nada. Eu tava assim, eu fiz uma posição vindo da guarda para quebrar da guarda, eu caí naquela posição. Daí, assim, quando ela gritou, eu falei assim, "Ih, caramba, me desclassificaram." Tipo, acabou, né? Fazer o quê? Mas eu achei muito engraçado as fotos que você colocou. Tipo, e agora? O que que eu faço? Mas eu acho muito legal a relação que você tem com o pessoal na mídia. E eu acho também que, além de ser engraçada, eu vi que você publicou uma coisa séria essa semana. Você publicou falando sobre o seu corpo, que você não era feliz com o seu corpo Sim. antigamente. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, principalmente para as mulheres, porque a gente vê muita menina que sofre, né? De bulimia, anorexia e tem um complexo do corpo e às vezes não é suficiente as pessoas falarem, não, mas você tá, tipo, linda, você tá ótima, você tá magra, e a pessoa nunca se vê daquele jeito. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Bom, então, bom, o que acontece? Como eu estava falando, né? Assim, eu era zero atividade, né? Eu não fazia nada. Então, o que acontece? Eu era, assim, eu tinha um shape mais redondo, assim. Eu cheguei a pesar mais de 80 quilos, só que você vê, eu agora com 70, eu tenho músculo. Só Aham. que eu com 80 era 10 quilos a mais a gordura, porque eu não tinha músculo nenhum. E você ainda Tipo, é alta, né? não, não tão alta. O pessoal acha que eu sou mais alta do que eu Parece. sou. Eu Quanto você tenho tem? 1,67, na verdade. Mentira, você é do meu tamanho. Sim, eu não sei por quê. Eu acho que as fotos fazem eu parecer mais alta, mas eu não sou. É, mas enfim. Mas, então assim, eu tinha zero músculo. Então, assim, eu era bem cheinha. Então, assim, eu não gostava, assim. E eu sofri muito bullying na escola. Então, era muito assim, o pessoal me chamava de gorda, de baleia, de obesa, tipo, o pessoal ficava me chamando de feia, sabe? Era assim, durante, assim, todo o meu período do ensino médio, eu tive não era nem, tipo, aqueles bullying que você vê no cinema, não, de pessoa apontar na tua cara e falar que é feia, mas, Aham. assim, falava uma vez ou outra, passava por mim, chamava de feia, ou então o pessoal tava conversando entre eles, falava assim, mas a Cláudia é gorda, mas a Cláudia é feia. Ai, que raiva. Então, era assim, daí o que acontece? Então, eu sempre tive uma imagem ruim de mim mesma. Então, assim, eu me olhava no espelho e eu falava assim, gente, mas eu não sou tão feia assim. Só que assim, eu achava, quando alguém olhava pra mim, eu falava assim, ele acha que eu sou feia. Porque assim, era todo mundo me falando que eu era. Eu olhava no espelho e falava assim, eu não sou feia. Mas eu achava que todo mundo me achava feia e gorda. Então, assim, eu tentei várias vezes, assim, perder peso, só que assim, eu não sabia o que era uma dieta. Eu achava que se eu morresse de fome e perder peso ia ficar. Então, assim, eu nunca tive, assim, quando eu era pequena, uma instrução de como é que era uma dieta. Então, assim, eu não sabia fazer dieta. Então, eu tentei várias vezes, assim, eu morria de fome durante, tipo assim, um mês, perdia peso, daí, obviamente, no outro mês voltava tudo em dobro. Então, assim, daí eu comecei a fazer o judô e eu comecei a emagrecer muito. Daí eu falei assim, caramba, que legal, emagreci. Só que, assim, eu tive que pausar uma vez por 6 meses por causa de uma cirurgia no meu ombro direito. E, assim, nesse período eu não podia treinar, então, assim, eu ia pra academia que nem uma doida,
Só que daí eu comecei a fazer uma dieta doida também. Então era a mesma coisa, morria de fome por um Uhum. tempo e depois voltava tudo em dobro depois. Então, assim, eu passei muito tempo fazendo essas dietas doidas. Então, numa dessas dietas doidas que eu fiz, o que aconteceu? Eu fiz a dieta, né? Um mês, 2 semanas, não sei lá, assim, morrendo de fome. Só que sempre quando você faz essas dietas, chega o dia que você come tudo que vem pela tua frente. Porque dá desespero, né? Sim, então o que acontece? Eu morria de fome por um mês, 2 semanas, sei lá, e daí chegava o dia que eu comia tudo que tinha na minha frente. Então chegou numa dessas vezes, eu comi tudo que tinha na minha frente, daí eu falei assim, caramba, o que eu faço agora? Eu falei assim, vou tomar um laxante. Daí eu tomei o laxante e tal. Daí fiz isso uma vez, daí tipo, passou umas 2 semanas, fiz de novo, daí passou um tempo. Daí eu, assim, eu comecei a tomar laxante, assim, bem, sabe, quase sempre. Chegou, assim, eu não lembro bem como que chegou nessa situação, mas chegou, assim, uma época que eu tomava laxante todos os dias. Tipo, você ficou confortável, né, fazendo isso. Todos os dias. Então, assim, eu vomitava algumas vezes também, só que, assim, eu não gostava de vomitar. Então, assim, eu tomava o laxante. E, assim, eu não sei se você já tomou laxante alguma vez na sua vida, Nunca tomei. mas, assim, você normalmente toma um negocinho. Uhum. E, assim, quando faz efeito, é assim. Na Só hora. que, só que eu. Não, na hora não, às vezes demora um pouquinho, mas é assim, limpa tudo. Só que eu, assim, a recomendada dose é tipo, é um. Eu cheguei numa fase que eu tava tomando de, assim, 7 comprimidos por dia. Já Caraca, teve dias de eu tomar, tipo, uma cartela inteira, uma cartela com 20, assim, eu tomava uma cartela inteira, assim. E eu tomava, assim, todo santo dia, eu tomava laxante. Todo dia. E isso foi, assim, eu acho que esse período foi uns 4 anos, assim, tomando laxante todo dia. Até que, assim, eu cheguei numa época que eu, de repente, percebi, eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Daí eu resolvi pesquisar um pouco, sabe, pensar, daí eu falei assim, não, isso é doença. Então, eu percebi que eu tinha uma doença e que, assim, o meu, assim, o que acontecia comigo, assim, além do laxante, tinha vezes, olha só para você ver como que era louca a cabeça. Eu tomava diurético. meu Porque Deus. que acontece? Eu subia na balança, eu falei assim, não tô gostando desse número. Amanhã eu tenho que estar mais leve. Eu tomava diurético para no dia seguinte eu ver um número menor na balança. Eu sabia, assim, obviamente que eu sabia que eu não estava perdendo peso nenhum. Eu sabia que eu estava fazendo mal para minha saúde, mas assim, eu não suportava ver um número grande na balança, então eu tomava diurético. Isso não era todo dia, eram algumas vezes só. Eu tomava diurético para no dia seguinte acordar assim mais leve. Meu Deus. Chega um momento que você até perde a noção, né, do que você tá fazendo. Não, eu passava mal. Uma vez eu passei mal na rua, porque assim, o diurético ele não te tira só água, ele te tira vários sais importantes pro seu corpo. Então, assim, eu já cheguei uma vez de tipo cair no meio da rua, assim, não consegui levantar. Assim, eu passava muito mal, mas assim, o importante para mim era ver um número baixo na balança. Então, assim, quando eu percebi, eu falei assim, não, isso é um problema, isso é doença. Daí eu resolvi falar abertamente isso, eu fiz um post no meu Facebook, isso foi 2014, né? Chamei a minha mãe, que minha mãe mora fora, né? Ela veio ficar comigo um tempinho, que daí eu resolvi, falei assim, não, realmente isso é um problema, e resolvi me curar. Assim, demorou, né? Porque, obviamente, você toma laxante durante vários anos, quando você para de tomar, você para de funcionar normalmente, né? Então eu fiquei desesperada, eu falei assim, se eu nunca mais for no banheiro na vida. Então, assim, eu tive que, assim, daí eu todo dia de manhã, assim, para tentar me recuperar disso, eu tomava chá, daí comia mamão, tudo assim, para voltar a funcionar normalmente. Então, assim, daí depois, assim, eu, sabe, consegui voltar a funcionar normalmente. É, eu ganhei muito peso, né, depois que eu assim, resolvi me recuperar, né, porque eu tava tomando laxante todo dia. Eu parei de tomar, você obviamente incha, né, porque você não Uhum. tá funcionando normal por uns dias. Mas, assim, hoje em dia eu já aprendi a me aceitar, assim, mesmo se eu subir na balança e eu ver um número muito grande, eu falo assim, eu não tô treinando, é só voltar a treinar que fica normal, Uhum. sabe? Eu não fico desesperada, assim, a ponto de
sabe? Ah, não, vou tomar um diurético aqui pra, sabe? Então eu parei com isso, eu sempre tomo muita água, assim, mesmo quando eu vejo assim que que eu tô com um peso grande, eu falo assim, vou tomar muita água que é para ficar saudável. Então, assim, eu melhorei bastante, mas assim, eu tinha assim, eu não sabia que era uma doença, assim, e é legal que veio bastante gente falar comigo, fala assim, ah, eu vi que você falou disso, eu tenho isso também, eu não sei o que fazer. Então, assim, eu acho que o mais importante é você se amar e se aceitar, né? Porque por mais que você esteja assim com um peso a mais, você não é uma pessoa diferente, sabe? Você não tá, sabe? Era ponto assim ah, eu lembro uma outra coisa que eu fazia também. Eu, quando eu tava com peso muito grande, eu não ia treinar, porque eu não queria que as pessoas me vissem daquele tamanho. Caraca! Eu falei assim, eu não posso sair na rua porque eu não quero que me vejam. Então, assim, e hoje em dia eu já falo assim, gente, não importa se eu tô um pouquinho maior, se eu tô menor, o que que eu tô, sabe? Os seus amigos, eles gostam de você do jeito que você é, e se alguém deixar de gostar de você porque você aumentou de peso, então, assim, essa é uma pessoa que você não precisa na sua É vida. até um favor, né? É um favor, né? Então, assim, eu aprendi muito com isso e, assim, hoje em dia eu aprendi, assim, um pouquinho a me aceitar mais. Obviamente, assim, que tem muita coisa que eu mudaria no meu corpo, gostaria, assim, sabe, de mudar. E eu acho que não tem nada errado em, sabe, em você querer mudar, mas o importante é, assim, não ter aquele desespero de, ah, vou tomar laxante, vou vomitar, vou tomar diurético, não vou sair na rua, sabe? Sim, tem coisas que eu sei que eu preciso mudar no meu corpo, mas, assim, eu tenho que primeiro me amar antes de querer mudar qualquer coisa, sabe? Assim, tô bem assim, tô, mas eu quero mudar uns negocinhos. Então, tudo bem, vamos lá na Aí, academia, beleza. vamos E malhar. às vezes tem gente que fala, é porque a gente vê que existe uma padronização, principalmente da mulher, né? Tipo, ai, porque a Sim. mulher tem sempre que ter cinturinha fina, e tem que ter peitão, e tem que ter a bunda pra cima, e tem que ter pernão, sabe? Às vezes existem mulheres que elas se sentem bem estando acima do peso normal, estando gordinhas, por exemplo, porque às vezes não é uma coisa que incomoda no jiu-jitsu, mas é por isso que tem categoria para todo mundo. Tem gente que simplesmente não quer baixar de peso, não quer descer de categoria. Tem gente que não quer engordar. Tem gente também ao contrário, né? Que sofre às vezes, ai, porque eu sou magra demais, entendeu? Mas eu acho que o que importa mesmo é você estar feliz com o seu corpo e saudável, né? Na verdade. Sim, não, sim, saudável é o mais importante. Então, hoje em dia, assim, a pior coisa que eu acho que eu fazia era o diurético. Então, assim, obviamente, nunca mais tomei um na vida e sempre bebo muita água, né? Então, eu vejo, assim, que é o importante, assim, você cuidar da sua saúde, sabe? Então, não faz... Outra coisa também que eu fazia também, que era doideira, tipo assim, às vezes tinha uns dias que eu comia muito, daí eu ia na academia, assim, a academia abria 6 da manhã, eu tava lá de 6 da manhã, tipo, malhava, corria, puxava peso, fazia aula de spinning, aula de... Então, assim, eu ficava de 6 da manhã até, assim, umas 2 da tarde na academia, que nem uma doida. Não adianta Que nem uma nada. maluca. Isso não é saudável também. Obviamente, malhar é saudável, com certeza, mas assim, você tem. Então, isso também, eu li muito, assim, então isso fazia parte da doença, sabe? Você é, comeu muito num dia, daí no outro dia, 6 da manhã, você tá na academia que nem uma maluca, sabe? Assim, fazendo, sei lá, 2 horas de transporte, mas assim, isso não adianta nada. Aham. Então, assim, pô, você comeu muito no dia, tranquilo, malha durante a semana inteira normal até voltar. Tipo, não adianta você ir na academia que nem uma doida e, sabe, querer perder todo o peso em um dia, você não vai. É. Então, isso é outra coisa. Então, eu sempre procuro me manter assim de uma forma saudável. Tipo, engordei um pouquinho, tá, tem que perder 5 quilos, tá, vamos dar um mês aí para perder isso. Vamos indo aos poucos, sabe? A não ser que você, é um campeonato, tem que perder esse peso. Daí é diferente, né? Tem muita gente que perde peso pro campeonato. Mas, assim, puramente por estética, eu parei de fazer doideira, sabe? Eu tô, assim, eu entendo que as coisas funcionam da maneira delas. Com certeza. E uma outra coisa que é importante também, que você até falou antes, né? Tipo, porque eu subia na balança e eu não suportava ver aquele número, né? Aquele número alto. E hoje você, com massa muscular e tal, talvez você tenha, sei lá, um peso alto, mas nem é por causa do seu de estar gorda.
por exemplo, né? Então, isso é importante, que as pessoas desapeguem do número, né? Porque às vezes não significa nada. Se quer ter mais uma certeza, vai fazer uma avaliação física, sabe? Passa com um nutricionista e tudo mais, porque às vezes o número não quer dizer nada. Só desesperar mesmo, né? É, sim, mas assim, eu já treinava na época, assim, quando subiu o número estava muito alto, né? Mas assim, eu parei de me desesperar. Às vezes, assim, eu subo, não gosto, eu falei assim, ah, tá, tranquilo, vamos continuar a vida, que quando eu voltar a treinar normal, ele... Porque assim, eu com muitas essas viagens, muitas vezes eu não consigo treinar direito, não consigo, sabe, dar uma atenção. Então, às vezes o peso sobe, não tem como, mas eu parei de me desesperar. Uhum. E como faz pouco tempo isso, se você for ver, né? Não é que você tinha 12, 13 anos. Faz o quê? Você falou que você fez o post em 2014. Foi isso, Sim, né? sim. Então, 2014 foi quando assim eu parei com que eu resolvi enfrentar e parei com isso, assim, parei com de assim, entrei nesse processo de recuperação, parei de tomar diurético, parei de tomar laxante, parei assim, parei com essa doideira um pouquinho de querer ir na academia que nem uma doida, assim, sabe? Ai, não, tem que perder esse peso agora. Uhum. Sabe? Eu consegui me controlar aí. E como que foi esse tratamento? Você passou por psicólogo? Você passou por nutricionista, nutrólogo? Como que foi para você? Bom, então, eu cheguei aí em psiquiatras e psicólogos, mas assim, não me ajudaram muito, sabe? Não estou falando que psiquiatra e psicólogo não ajudam, não. Eu estou Uhum. falando, não me ajudaram, sabe? Eu não gostei muito da forma como assim, eles trataram a situação, mas foi assim, eu percebi que tinha algo errado. É, botar para fora me ajudou muito, sabe? Que eu acho que tudo que você guarda, assim, tudo de ruim que você guarda vai te matando por dentro. E falar com as pessoas, botar para fora, eu acho que te liberta um pouquinho, te ajuda. Então, assim, eu fiz esse post no Facebook, sabe? Recebi palavras de algumas pessoas. Resolvi contar para minha mãe, contei para minha mãe. Ela disse que ela também passou por um problema igual a esse, né? Na infância, na infância não, na juventude dela, ela também chegou a tomar laxante por vários dias, assim, durante. Então, assim, ela veio me ajudar. Então, assim, comprou comidas saudáveis. Então, eu comecei, tipo assim, a largar, né, do laxante e procurar, assim, formas, assim, de como fazer o seu funcionamento normal, né? Então, tomava chá, assim, lógico que no início eu tinha que, assim, comia muito mamão, tudo assim para voltar a funcionar. Depois que voltou a funcionar normal, daí, tipo assim, normalizou. Hoje em dia eu não preciso tomar nada especial, assim, meu intestino voltou a funcionar normalmente, sabe? Então, foi assim, foi um período assim, um período inicial meio complicado, mas depois voltou ao normal. Nossa, que alívio, que loucura, né? E você ainda fazia, tipo, escondida da sua mãe. Não, eu fazia escondido do mundo inteiro, assim, eu fazia, tipo, tudo, assim, eu lembro que eu tive um namoradinho nessa época, em 2014, e eu tomava, assim, escondida dele, assim, a gente chegou a ficar, assim, junto, e eu, assim, eu tomava, assim, eu escondia de todo mundo, eu conseguia esconder de todo mundo que eu tomava isso. Cara, olha como que é a cabeça, como que você consegue esconder das pessoas que você convive muito, né? Porque ainda você Sim, falou, né? Sua mãe mora fora, então assim, às vezes é até mais fácil. Mas agora do namorado, né? sim, então, assim, eu escondia do mundo todo, assim, e eu sabia que não era bom, e eu pensava sempre assim pra mim, ah, um dia eu vou parar, mas não é agora, sabe? Eu nunca tomava atitude assim, agora eu vou mudar. Sim, e aí nessa época você estava na faixa marrom, é isso? Mais ou Não, menos. 2014 eu tava na faixa Na roxa. roxa. E aí, quando que deu o estalo, assim, eu não sei até se teve alguma coisa a ver com isso, né? Quando você decidiu competir mesmo e viver disso e ir para fora e tudo mais. Teve alguma coisa a ver depois que você se viu livre, né, da doença e tudo mais? Não, não teve muito a ver, não. Eu sempre, assim, eu sempre sempre fiquei muito nervosa antes de competir, né? Porque eu competia no judô algumas vezes e, assim, eu sempre fiquei muito nervosa, então eu não gostava desse sentimento de nervosismo. Então, assim, e eu, assim, eu sempre quis ser campeã mundial, eu só não queria competir. Ah, bem básico. Só que, assim, daí chegou uma hora que eu falei assim, sabe, o pessoal sempre me incentivava, daí eu falei assim, então tá, então eu vou. Daí eu comecei a competir assim
fiquei assim naquele viciada, né? Até comecei a competir tudo que tinha para competir. Mas hoje em dia você ainda tem esse lance de nervosismo ou já passou? Porque eu acho que é meio impossível você não ficar nervosa, né? Mas chega um momento que meio que acostuma, né? Não. Eu acho que Não. assim, a partir do momento que deixa de ser importante para você, você não liga. Por exemplo, se eu fosse disputar o Campeonato Mundial de Xadrez, eu não ia estar nem aí. Uhum. Você não liga. Mas assim, como é uma coisa assim que é muito importante para mim, então assim, eu fico nervosa. Então assim, até hoje, antes de competir, fico morrendo de nervosa. É, mas dá, né? Mas eu acho que é uma questão de, tipo assim, você acaba sabendo como lidar, né? Não é você acostuma e não fica mais nervosa. Você aprende a Sim, lidar, aprende você a tem dosar aquela adrenalina, porque eu dizia assim que tinha uma época que eu ia pra competição, que eu chegava no campeonato e aí eu ficava tipo, nossa, o que que eu vim fazer aqui? Eu ficava arrependida de ter feito a inscrição quando eu eu chegava também. lá. Só que Eu é chego muito no campeonato querendo ir gostoso. embora. Então, aí você fica assim, nossa, e aí você percebe que, tipo, aí foi quando eu decidi parar pra refletir, né? Tipo, poxa, por que que eu tô fazendo isso? Eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar em casa e tal, e eu tô fazendo isso por quê, sabe? Você já teve umas paradas assim? Porque, tipo assim, não faz sentido você ir e não ser prazeroso, porque por mais que tenha adrenalina e o nervosismo, tem que ser prazeroso, né? O negócio assim, por exemplo, se você perguntar para mim aqui agora, você quer lutar? Quero. Então, assim, mas eu chego lá e fico nervosa. Acabou o campeonato, eu falo assim, quero de novo. É, Então, é assim, é uma coisa assim, eu gosto, mas assim, o sentimento na hora ele vai assim, entrando pelo coração, vai. Mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Bem ou mal, assim, eu gosto de lutar, gosto obviamente, gosto de ganhar. Então, melhor eu, ainda, né? assim, é uma coisa que eu gosto muito de jiu-jitsu, então assim, e campeonato ele faz parte, né? Ainda mais se você quiser ser um atleta profissional, você tem que competir. Então, É, não tem como fugir disso, né? Só na hora da aposentadoria, mas vai demorar. é, mas assim, eu gosto, eu fico assim, eu fico com esse nervoso, mas eu gosto de estar ali competindo. Sim, é gostoso. E agora que você tá de vez no Master, né? Como assim? Por que que você parou de competir de adulto? Não, então, eu lutei o europeu, né, de Master. Aham. Assim, o que acontece é que assim, eu tenho viajado muito e nessas viagens eu não consigo treinar direito. E no final de 2019 eu fiquei muito, muito doente, assim, cheguei aí pro hospital, sabe? Eu fiquei umas 2 semanas assim paradíssima. Então, eu achei que lutar de Master seria melhor para mim. Não estou desmerecendo as massas, porque eu acho que assim, você fazer 30 anos não te torna menos forte, menos competidora que ninguém. Mas assim, uma coisa que você não pode negar é que as atletas que se inscrevem de adulto são atletas mais competidoras do que as que se inscrevem de master. É, na maioria das vezes elas estão no auge, né? Tem muita mulher assim que lutando de adulto ainda que já é master, só que assim, o ritmo ele é um pouquinho menor na master. Então eu achei que por eu estar sem treinar, sem, sabe, fora de forma, tinha ficado doente, eu achei que de repente seria melhor lutar na master. E foi bom? Como que você se... Qual foi a maior diferença, assim, que você sentiu? Bom, assim, como eu falei, as atletas são diferentes, né? Porque, por exemplo, o pessoal que disputa no adulto, assim, a gente que faz isso, assim, é o trabalho delas, né? Às vezes no Master você já tem um pessoal aqui, assim, que tem outros trabalhos, que tem outra academia, então, assim, é um nível um pouquinho diferente. E o fato de ser 6 minutos eu não gosto. Assim, Uhum. eu prefiro os meus 10 minutos, porque eu gosto de ter tempo para trabalhar. Porque eu normalmente eu sempre chego na luta assim muito nervosa, então às vezes me demora até conseguir, sabe, pegar o ritmo dentro da luta. Então assim, eu gosto de ter meus 10 minutos. É bom, né? Dá pra ter aquela calma, pra dar aquela respirada. 6 minutos é meio que vamos e resolve. É, então eu gosto de ter um pouquinho mais de tempo. E você falou que você tá viajando bastante, né? Como que é essa sua vida aí de nômade? Que eu nem sabia que você estava no Rio de Janeiro, né? Que eu até falei pra você, qual que é seu fuso? Não tô nem sabendo onde você tá. Então, é complicada, sabe? Eu acho que assim, talvez eu não precisasse viajar tanto quanto eu viajo, mas o negócio é assim, eu faço tudo sozinha, sabe? Tem muita gente que acha que eu tenho um assessor, né, que marca minhas viagens para mim, que faz assim, não é, eu Era, faço né? tudo sozinha. Então, assim, eu que falo com as academias, eu que
programo meus voos, hotéis, tudo eu que faço sozinha. Então, assim, eu ainda estou aprendendo, sabe, como fazer as coisas, né? Então, assim, eu no início, qualquer seminário que quisessem fazer comigo, eu aceitava qualquer coisa. De repente, daí depois eu aprendi, eu falei assim, não pode ser assim, né? Porque, tipo, porque às vezes eu viajava, ia lá pro fim do mundo, tal, para ganhar, sabe, não ter nenhum retorno financeiro quase. Daí eu parei e pensei, falei assim, eu não posso ser assim também, né? Então, tipo, por mais que às vezes assim eu ganhe menos dinheiro, mas assim, eu tenho que ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Então, assim, hoje em dia, já quando eu marco o seminário, eu já sei assim, eu peço um mínimo, eu falei assim, olha, você tem que me garantir um mínimo de pessoas, sabe, para ser, sabe, válido para minha ida. Eu peço isso, então daí fala assim, ó, mesmo se não tiver um mínimo de pessoas, você ainda tem que arcar com a parte financeira, tudo. Então eu já começo, sabe, a procurar um pouquinho mais de qualidade, sabe, nas minhas viagens, não aceitar qualquer coisa e falar assim, eu só posso pagar isso. Eu falei assim, então me desculpa, não dá para ir. Então eu já cheguei tipo a recusar coisas assim que não seriam, sabe, que não ia ser beneficente para mim, que não iam ter um retorno. Uhum. Então, assim, mas eu ainda viajo muito, sabe? Essas viagens, sabe, elas minam muito a sua energia. Tem vezes, assim, que, tipo, teve uma vez, dessa minha última viagem, que, assim, em 7 dias eu tive em 8 cidades diferentes. Ou seja, eu Nossa. pegava um avião, pegava um ônibus, pegava um trem, tipo, então, assim, eu tava indo de um canto para outro. Isso acaba com o seu corpo, obviamente você não tem tempo de treinar nenhum, sabe? Você viver a partir sabe, de uma mala é complicado, sabe? Você chegar num lugar, fazer mala, desfazer mala. Então, assim, eu gosto de estar em casa e ter, sabe, as minhas coisas, sabe? Não precisar viver através de uma mala. Mas, assim, é legal a parte que você chega a ver o mundo, sabe? Então, assim, é bem interessante você conhecer o mundo, conhecer várias pessoas. E também, assim, a parte financeira, né? Porque, assim, infelizmente, se eu não desse os seminários, eu não teria como, sabe, me sustentar, porque, assim, parte de patrocínio, parte, assim, não é o suficiente, sabe, para eu conseguir me manter. Então, assim, esses seminários é a forma também que deu eu conseguir, assim, sabe, o sustento. Sim, mas e também é muito legal porque você acaba fazendo um puta intercâmbio, conhecendo gente, e aí você acaba tendo portas abertas, né? Em todos os lugares, isso é muito Sim, porque legal. também, quanto mais seminário você dá, então, assim, você coloca o seu nome lá fora, né? Uhum. Então, é mais gente te vendo e mais patrocinador te procurando. Então, assim, você viaja o mundo todo, o que o patrocinador quer? Ele quer que as pessoas te vejam. Então, assim, você viaja o mundo todo, dando várias aulas, então é todo mundo vendo a marca que eu estou usando, me vendo. Então, assim, para patrocinador isso é muito interessante. Então, assim, já tem esse retorno financeiro também, né, de patrocinador, de você estar se colocando lá fora, assim, está sendo vista até pro dia assim que, por exemplo, que eu gostaria de abrir uma academia. Então, o dia que eu abrir uma academia, tipo, é uma pessoa que eu já fui vista, de repente, assim, alguém que eu já dei um seminário alguma vez, daí ele vai viajar, ele diz, vou na academia dela porque eu já fui no seminário. Então, assim, você acaba, sabe, criando conexões e, assim, você está dividindo o seu conhecimento com as pessoas e você está fazendo o seu nome, né? Que além dos campeonatos, obviamente, você dando aula, dando seminários, de repente você tem, assim, uma pessoa foi no seu seminário e gostou, fala para outra, fala assim, poxa, eu fui no seminário dela e gostei. Daí a pessoa ainda não me conhece, eu falo assim, vou procurar saber. Daí, tipo, procura lá no YouTube e fala assim, caramba, gostei, sabe? Então você acaba sendo, assim, fazendo uma conexão maior e colocando o seu nome, assim, mais pra fora e fazendo uma coisa que eu amo, né? Que é o jiu-jitsu. Sim, tem que construir o seu nome. Acho muito legal essa mentalidade que você tem, porque é muito difícil, né? Você ser atleta e você cuidar de tudo, né? Igual você falou, eu não tenho um manager, eu não tenho alguém me assessorando. Seria Sim. maravilhoso se você tivesse, né? Mas às vezes a gente ainda não tem essas condições, né? Sim, é complicado, mas é tudo assim, você acaba aprendendo também, né? Você tem que fazer as coisas sozinho, você acaba aprendendo como é que faz. Uhum. E eu vi uma entrevista sua mesmo, que você falava que você tinha muita vontade de ter mesmo uma academia e tal. Como que tá esse projeto academia? Você tem uma Bom, previsão, uma ideia?
Eu não tenho um projeto, eu tenho essa vontade, sabe? Mas eu ainda não coloquei nada em prática ainda. Mas, assim, eu gostaria muito de ter uma academia, porque, assim, primeiro que, assim, eu amo jiu-jitsu, né? É uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar com jiu-jitsu. E também para ter, assim, uma certa estabilidade, né? Porque você ter que viajar para o mundo todo, competir e dar aula, sabe? Para conseguir ter algum retorno é complicado. Você tendo a sua academia, os seus alunos fixos, já é um pouquinho melhor. Sim, e você tem ideia, tipo assim, eu quero no Rio, eu quero na Europa. Você tem ideia de onde você quer ter uma academia? Eu penso nos Estados Unidos, assim, sabe, lá o jiu-jitsu está crescendo bastante, já cresceu muito, mas eu acho que ainda tem espaço para crescer. Uhum. Então eu penso assim, talvez em abrir alguma academia lá. Tá, quando você for abrir, você me conta que a gente vai fazer uma outra entrevista falando só disso. Vamos. Ai, mas eu adorei. A gente falou muita coisa muito legal. A gente acabou super estendendo, né, nesse lance do corpo, que eu achei muito legal, e principalmente para as mulheres. Então, eu queria muito que você deixasse um recado para as mulheres que têm problemas com o corpo, sabe? O que você daria de conselho mesmo, né? Você que já passou por tanta coisa, assim, aproveitar o espaço mesmo para falar. Bom, vou falar da minha experiência. O problema com o corpo, na verdade, não é com o corpo, é com você mesma, é com quem você é. Então, Uhum. como eu falei, eu cresci esse negócio sofrendo bullying, sofrendo, sabe? Então, assim, eu queria uma aceitação externa, eu queria, sabe, ter uma aparência para ter aceitação externa. Então, isso eu acho que é um negócio assim, você tem que parar para pensar, tipo, como eu falei, querer mudar umas coisinhas com o corpo não tem nada de errado. Tipo assim, não, pô, eu queria ter um pouquinho mais de perna, então vou malhar a perna. Não, que eu queria uma cintura um pouquinho mais fina, eu vou fazer um pouquinho mais de aeróbica. Sabe? Não tem nada de errado com isso, mas assim, você se odiar pela forma que o seu corpo não é o seu corpo, na verdade, é uma coisa interna. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Você tem que entender que a pessoa que não gosta de você pelo seu corpo, essa é uma pessoa que não vale a pena ter na sua vida, sabe? Porque às vezes assim, eu quero ser amiga dessa menina, mas ela só sai com meninas magrinhas, assim. Então, tá, essa não é uma amizade que você quer. Então, eu gosto desse menino, mas ele me chamou de gorda. Esse não é um menino que você quer na sua vida. Então, assim, você tem que estar com pessoas que te amem do jeito que você é. Mas assim, querer mudar o corpo não tem nada de errado. Se vamos dizer que tem alguma menina assim acima do peso, eu quero mudar meu corpo. Não, tudo bem, assim, é legal você querer mudar. Não precisa entrar em desespero, sabe? Você tem que se aceitar do jeito que você é. Então, assim, pô, quero mudar meu corpo. Pô, vamos procurar uma nutricionista para me passar uma dieta legal. Nunca morra de fome. Tem que saber isso, sabe? Procurar uma nutricionista. Fazer academia é muito legal, sabe? Tipo, se puder fazer jiu-jitsu, então, porque daí eu prometo que você vai perder peso sem Nossa. nem tentar. Então, assim, eu conheço muita gente que perdeu peso fazendo jiu-jitsu. Então, assim, eu acho muito legal, sabe? Você perde peso sem nem perceber que tá perdendo peso. Então, assim, você quer perder peso? Tudo bem, legal. Quer ganhar peso? Tudo bem, legal. Tudo é legal desde que você faça de uma forma saudável, e que você faça por você, não pelos outros, sabe? Eu quero ficar magra para aquele menino gostar de mim. Eu falei assim, não, isso não é um menino que você quer na sua vida, não. Eu quero ser magra para ter mais amigos. Eu falei assim, não, os amigos que você tem agora são os seus amigos de verdade, sabe? Então, fazer tudo de forma saudável, qualquer coisa que você quiser fazer tem que ser feita de forma saudável. Se você quiser, sabe? Se você achar que precisa, e fazer por você e não por ninguém. Ai, maravilhosa, adorei. Lição de vida. E sabe uma coisa que eu esqueci de te perguntar? Nossa, a gente falou tanto que eu até esqueci de te perguntar. Eu queria falar um pouco, brevemente mesmo, sabe? Sobre sua mudança de equipe. Que eu acho que foi uma coisa que foi um estouro quando as pessoas falaram: Meu Deus, ela não está mais a Dona Riva. Como assim? Me conta como foi isso. Se você se sentir confortável também em falar, porque às vezes tem gente que nem gosta de falar sobre isso. Bom, então, esse é um outro assunto também, assim, complicado. Eu, eu dei uma entrevista quando eu estava lá em Londres. Essa entrevista vai ser lançada, eu tô morrendo de medo de quando, porque
eu me abri exatamente sobre tudo que aconteceu, sabe? Aconteceu uma coisa bem, bem pesada comigo, que foi logo depois da época que eu me abri sobre a bulimia, tudo, aconteceu uma coisa comigo bem pesada no início de 2015. E assim, essa coisa assim foi influenciando no total até chegar ao ponto de eu sair da academia. O que que acontece? No meu ver, eu não estava sendo, sabe, bem-vinda na academia. O que acontece? Tem academia, tem De La Riva a pessoa e tem a De La Riva a empresa, sabe? São pessoas que cuidam dessa empresa. Uhum. Essas pessoas que cuidam dessa empresa, eles sempre tentaram me ajudar. Eles, assim, eles pagaram algumas passagens para mim, eles, assim, me deram, assim, alguns kimonos, roupas, assim, essas pessoas me ajudaram. O De La Riva em si, eu tenho motivo para acreditar que fez de tudo para eu sair da academia, sabe? Ele, como eu falei, essa empresa tentou me ajudar, ele chegou a cortar, sabe, a ajuda deles. E também teve o caso, assim, eu não sei se você leu a entrevista para Tatame, né, que muita gente ficou com raiva de mim, que eu só falei a verdade, mas assim, acontece um negócio, tudo que eu falei lá é verdade. Eu nunca tive, sabe, um apoio do De La Riva em si nas minhas competições, sabe? Eu via, pô, eu ia para o campeonato e eu via assim, por exemplo, pô, o André Galvão, o Saulo Ribeiro, sei lá, os Mendes, a Letícia Ribeiro, todos assim, lá com os alunos, sabe? Diretamente lá. E às vezes assim, pô, eu não posso estar lá, mas eu mando mensagem para alguém assim, pô, você tá aí no campeonato, você pode ver minha aluna aí lutando, sabe? Eu já tive gente perguntando para mim, falar assim, pô, minha aluna vai lutar, você pode dar uma moral? Eu pago o seu táxi, pago sua comida, pago tudo. Tipo assim, pessoas preocupadas com seus alunos. Isso é uma coisa que eu nunca tive, Uhum. sabe? Então eu sempre assim competi. Obviamente que eu tenho amigos, sabe, que me viam nos campeonatos e me ajudavam muito, mas agora você tipo, faz uma diferença gigante. Você tem aquela pessoa que te ajuda na academia e depois essa pessoa, sabe, mesmo se ela não puder estar lá com você fisicamente, te mandar uma mensagem assim, pô, boas lutas hoje, lembra disso, sabe? Eu nunca tive isso na Uhum. vida. Isso não é só comigo, isso é com ninguém, sabe? Ele nunca, desde que eu comecei a treinar, eu nunca vi ele, sabe, dando suporte para ninguém competir. Mas isso assim, eu não julgo, porque eu acho que isso é o jeito da pessoa. A pessoa quer ser ligada em campeonato? Se não quer, não é. Mas, Uhum. assim, se você quer ser um competidor de alto nível, isso é uma coisa que vai fazer muita falta. A outra coisa foi, assim, o meu kimono, né? Ele tá começando com uma política de uniforme. Mas, assim, eu tô com um patrocinador que tá me dando dinheiro, né? A gente tá falando aí de como é difícil, né? A vida de atleta, ainda mais mulher. Então chega um patrocinador querendo me dar dinheiro para eu usar o kimono deles, e daí eu vou falar assim: olha, você me desculpa, eu não vou usar o seu kimono, porque, sabe, eu acho que era uma situação assim. Eu entendo assim você querer ter uma uniformização, mas eu acho que assim, se cada um abrisse um pouquinho de mão de cada lado, dava para funcionar. Mas Uhum. assim, ele foi bem firme assim, não, você não pode usar o seu kimono. Sabe, eu colocaria todos os patches, tudo, mas teve essa situação. E a outra coisa foi assim, eu comecei a ser cobrada para treinar. Eu assim, eu não pago, eles é porque assim, a academia trocou o local. O local antigo eu já não pagava porque meu tio era sócio da academia como um todo, que era uma academia normal com a sala do jiu-jitsu ali. Uhum. Então assim, eu nunca paguei lá. Quando eles mudaram de local, ele resolveu começar a me cobrar. Daí, que eu acho? Tipo assim, eu acho que, assim, eu viajo o mundo todo competindo com o nome da academia. Eu quase não estou aqui. Daí, quando eu tô aqui, ainda vai me cobrar para treinar, sabe? Eu achei bem, assim, sabe, E depois de complicado. tanto tempo ainda, né? Não, e eu vejo muitos atletas, assim, de alto nível recebendo para treinar. Não estou falando que eu mereço recebendo, que precisa me pagar, mas você vê tanta gente recebendo para treinar. De repente eu chego lá assim, você vai ter que pagar para treinar aqui. Daí eu fiquei, sabe, chateada. E foi uma Então, junção, né? Não foi isso em específico.
Daí eu acho assim que chegou a um ponto que eu tava sendo basicamente puxada a sair, porque com tudo que tinha acontecido, eu não tinha condições de eu continuar na academia, sabe? Uhum. Sabe? Eu não poder usar o meu próprio kimono, não poder, sabe, um kimono de patrocínio, não era nem gracinha, não, assim, eu quero meu kimono porque eu quero, não, era um kimono de patrocínio. E também essa questão de me cobrar para treinar, assim, e obviamente, assim, já tinham acontecido várias coisas ao longo dos anos, então chegou uma hora que eu falei assim, não, realmente não dá mais para eu ficar aqui. E como que foi essa saída? Porque é estranho, né? Você, depois de muito tempo sair, aí você tem que se adaptar numa outra equipe e tudo mais. Então, o que acontece foi assim, todas as pessoas que não são da De La Riva, que eles ouvem a minha história, eles falam assim, nossa, demorou até demais para sair. Mas o negócio com a Academia De La Riva é que, assim, o pessoal, eles têm uma certa adoração pela Riva, assim, é, é difícil explicar, é quase como se eles vissem uma figura religiosa, sabe? Assim, é normal você ter um respeito pelo seu mestre, assim, e assim, quando eu comecei a treinar, eu tinha esse respeito, essa admiração assim louca, sabe? Porque assim, você chega num lugar, você vê todo mundo admirando uma pessoa, você fala assim, caramba, o que é isso? Daí você começa a ter essa admiração também. Então eu tinha essa admiração maluca assim por ele, assim, era uma adoração e assim, eu via ele como se fosse um pai, sabe? Assim, eu tinha ele como se fosse um segundo pai, porque meu pai mora longe, né? Então assim, eu tinha essa adoração maluca assim por ele. Até que aconteceu aquela situação lá no início de 2015 e de repente eu, sabe, eu percebi que não era bem assim, mas depois foi tudo isso assim, essa situação, sabe? Eu acho que foram as gotas d'água, essa situação do kimono e do que eu saí. Daí, como eu falei, o pessoal tem essa adoração. Então, esse pessoal, assim, eles me veem como a pior pessoa do mundo. Assim, Uhum. como fui chamada de ingrata, de mau caráter, de tudo por ter saído da Nossa, academia. então Creonte é o de menos, né? Não, assim, fui chamada de tudo, assim. O pessoal falou assim, que por dinheiro nenhum do mundo eu sairia, sabe? O Até pessoal oferecerem dinheiro para a pessoa, né? Quero ver. É mas fácil o que falar de acontece é fora. o seguinte: não me ofereceram dinheiro para Aham. sair. Eu podia conseguir continuar ganhando meu dinheiro lá dentro. É que tentaram me impedir de ganhar meu dinheiro, Uhum. sabe? Eu estava ganhando meu dinheiro lá dentro normal, com meu kimono, de repente chegaram lá e falaram assim: não, você não vai poder usar seu kimono, ainda vai ter que pagar para treinar. Então, assim, esse pessoal, eles me viram assim como um bicho de sete cabeças. Ainda mais depois da entrevista que eu dei para Tatame, falando sobre os motivos que eu saí, porque o pessoal ficava assim, horrorizado, falando assim: ai, como é que você ousa falar isso dele porque pega mal para ele? Eu falei assim, mas pega mal eu falar ou pega mal ele fazer? Sabe, o pessoal, eu fiquei com muita raiva do pessoal que falou isso, falou assim, porque você não poderia ter falado isso porque você expõe o De La Riva, assim, mas expõe eu falar ou expõe ele ter feito? Tipo, então, uma coisa que me irritou foi assim, a pessoa fazer o negócio, tá tudo bem. Passa Mas se eu pano. falar que fez, daí não pode. Sim, exatamente. Então, isso foi um negócio que sempre me irritou, assim, profundamente, sabe? Falar esse negócio do pessoal defender que, tipo, defender a pessoa que fez a coisa que você, olha só, ele fez, não estava errado, mas tudo bem. Agora, se você falar que ele fez, daí é erradíssimo. Então, É, as assim, foi uma pessoas coisa. esquecem do ser humano, né? Elas pensam É, muito. É o que você falou, né? Às vezes as pessoas endeusam tanto que elas esquecem do que pode acontecer. Eu fiz uma matéria sobre assédio em 2015, não, sei lá, por aí, 2016, sei lá. E aí a primeira coisa que muitas pessoas da antiga equipe que eu fazia parte me falaram foi: peraí, você tá queimando a equipe, mas peraí, em nenhum momento eu coloquei o nome da equipe. Eu fiz uma pesquisa. Então, tipo, você vê que. Sabe quando parece que tem coisa? sabe, eu me irrito profundamente isso também. Às vezes acontece, tipo assim, sei lá, acontece qualquer coisa com qualquer pessoa, tipo, daí a pessoa fala, daí fala assim, mas você não pode falar isso porque você queima não sei quem, não sei quem. Você, ué, mas a pessoa pode fazer, mas eu não posso falar?
Pois é, e sabe? logo o assédio, que é uma coisa tão pesada, né? E aí as pessoas, não, você vai queimar a equipe. Eu, olha que acima de qualquer coisa, eu sou mulher, né? Eu faço jiu-jitsu, eu amo jiu-jitsu, é o que eu mais gosto de fazer, mas eu sou mulher, se eu sofrer um assédio, eu vou falar. Se outras mulheres quiserem falar através da minha pesquisa, elas vão falar, eu não tô queimando equipe nenhum. Então as pessoas, elas têm mesmo mania de endeusar tanto mestre, equipe, óbvio que tem que respeitar, entendeu? Não, Mas respeito, eu acho que assim, você tem que respeitar não só o seu professor, como você tem que respeitar todo mundo. Eu sim, acho que o respeito, você tem que, assim, tem que respeitar todo mundo. Você tem que respeitar o seu amigo faixa preta e o seu amigo faixa branca, é, sabe? Eu acho que você tem que respeitar o dono da empresa como faxineiro. Você tem que respeitar todo mundo. Então, assim, mas o que acontece, assim, com essa situação do endeusamento, eu acho que isso, assim, ofusca o pensamento das pessoas, sabe? E eu, assim, não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já fiz isso. Eu tinha uma amiguinha, quando eu tinha uns 12 anos, que eu endeusava ela como se fosse a melhor pessoa do mundo. É porque, como eu te falei, eu sofria muito bullying, eu não tinha amiguinhos. uhum. Então, assim, ela era a única amiga que eu tinha. Então, eu endeusava ela, assim, tipo, como se fosse a minha salvação, como se fosse a melhor pessoa do mundo, até descobrir que ela falava mal de mim pelas costas. Aí você se anulou por isso. Sim, e ela falava mal de mim, assim, usando o endeusamento que eu fazia dela, sabe? Ela falava assim, ah, essa menina fica me enchendo o saco, cara, sabe? Então, Gente, era é assim. péssimo. Então, não era a primeira. Então, assim, eu acho que serviu como lição, né, para você aprender que pessoas são pessoas e esse tipo de relacionamento, quando você coloca uma pessoa num pedestal, não é saudável. Então, hoje em dia, assim, eu tenho amizades muito fortes, mas que tá aqui, ó. Eu gosto de você, você gosta de mim. Tá Sim, todo mundo aqui no, sabe, não é, ah, eu morro por você, mas você não morreria por mim. É não, eu morro por você, você morre por mim. é Sabe? Tudo um negócio assim. uma coisa que, aproveitando essa situação, uma coisa que eu fico muito incomodada é, obviamente, eu vou te respeitar por você ser faixa preta, vou te respeitar independente da sua faixa, mas uma coisa que eu fico muito incomodada é quando as pessoas querem dar carteirada, no sentido assim, ah, me respeita, eu sou faixa preta. Eu Tipo, ah, tenho eu vou ódio beber água primeiro, disso. eu sou faixa preta. Tipo, meu, você quer beber água primeiro? Passa na minha frente. Não precisa usar a sua faixa pra isso, entendeu? Eu vou te Não, eu respeitar, acho que tá assim, tudo bem. eu acho ridículo, porque eu já tive um cara aqui no treino, na minha antiga academia, que ele fazia isso. Ele tomava a garrafa de água dos faixa azul falando assim, ah, eu sou faixa preta. Ai, não. E, tipo assim, os faixas azul não sabiam que não. Eu falava assim pra eles, pessoal, você não precisa dar sua água, não, tá? Você, tipo, o respeito, sabe, pelo faixa preta, por exemplo, eu tô treinando aqui do lado e tem um faixa preta treinando do meu lado. Ah, eu vou sair. Óbvio, aham. Ah, isso, mas eu acho que assim, mesmo isso ainda é um negócio de bom senso, sabe? Vamos dizer, eu sou faixa preta, tô treinando com alguém, a gente tá na guarda numa posição estável. Daí tem dois faixas azul se matando aqui do lado, daí um tá lá com um triângulo encaixado. Pô, não posso sair? Pô, Sim, eu é tô numa questão de situação, senso, total. tô numa situação estável aqui, não vai mudar nada. Agora, se os caras saírem aqui, vai perder o triângulo. Não posso sair? Posso. Então, tipo assim, eu acho que tudo é uma questão de bom senso, sabe? Tipo, se eu sou faixa, mas eu tô vendo que eles estão numa situação mais, sabe? Então, assim, eu posso sair. Mas, assim, estamos nós dois numa situação estável. Daí, tipo assim, chega o faixa azul do meu lado, assim, eu na faixa azul, eu saí do lado de tanto faixa preta que eu falei assim, não, agora é minha vez. Agora Lógico. eu tô treinando você, sabe? Mas assim, é tudo uma questão de bom senso, sabe? Se você tá numa situação que você pode ajudar o amiguinho, eu acho que não custa nada, sabe? Então, mas esse negócio de, ah, eu sou faixa preta, eu vou beber água na sua frente, eu isso acho ridículo, Ah, isso não não, existe. pelo amor de Deus. Não, obviamente, eu respeito, cumprimento primeiro, tal. Mas assim, na minha antiga equipe, até lembrei ai, dessa história. Eu tomava banho depois do treino da manhã para já ir direto para o trabalho. Eu trabalho 1h30 da academia. Então, tipo, eu corria e no mesmo dia eu dava aula para as meninas à noite, então tinha que ser tudo certinho, assim. Daí uma vez eu briguei com um menino que era faixa preta por causa do banheiro, porque só tinha um chuveiro. Aí ele falou: ah, eu sou faixa preta nessa porra. Aí eu falei, ah, não. Aí eu fiquei puta. Daí eu puxei ele do banheiro, tirei. Eu falei, pô, meu, você trabalha aqui do lado, sabe? Deixa eu tomar banho primeiro. Tem... Tipo, e daí que você é faixa preta?
Aí eu falei, ai não, gente. Aí eu comecei a refletir muito sobre. Já refleti, aí depois dessa situação, eu falei, pô, lógico, eu vou te respeitar, sabe? Mas eu vou te respeitar por você ser um ser humano. Não Sim. apenas, não que seja pouca coisa você ser faixa preta, pelo amor de Deus, mas tipo, não pela faixa que você tá amarrado na cintura. Mas eu acho que assim, que a faixa preta não te dá, sabe, poderes sobre ninguém, não é? Você não pode entrar, beber água na frente da pessoa, você não pode. Porque, por exemplo, um amigo meu me falou isso uma vez que eu morri de rir, né? Que ele ele trabalhou no ADCC e ele, tipo assim, tinha uma área VIP lá que para você entrar você tinha que pegar a pulseirinha. E ele falou que várias pessoas chegavam assim, mas eu sou não sei quem, você não sabe quem eu sou. Ah, porque Ai, você não sabe. Ele falou assim, e ele falava assim, tudo é, ixi, querendo travou. assim, pera, tá Peraí. ouvindo? Agora Não. sim. A última coisa que foi você falando assim, não, e aí ele falou que as pessoas falavam, eu sou não sei quem. Sim, então, daí ele falava assim, que ele trabalhava nessa área VIP, né, e o pessoal chegava assim, por que eu sou não sei quem, você não sabe quem eu sou? E ele falava assim, tudo bem, você pega a sua pulseirinha e entra. Não, porque eu sou não sei quem, não sei quem. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ali na padaria. Se o pão para você for mais barato do que para mim, daí você entra. Então, esse é o negócio que eu pensava, e que eu sou faixa preta, assim, tudo bem, vamos ali na padaria. Se o pão para você, porque você é faixa preta, for mais barato, então daí você. Então, sabe, você não é uma pessoa, tipo. Que eu acho que assim, do mesmo jeito que a pessoa é faixa preta no jiu-jitsu, às vezes a pessoa é chefe da empresa. Então, assim, cada um tem a sua, sabe, como é que fala? Esqueci falar como se fala português. A sua skill, sabe? O Ah, seu. sim, aham. Então, assim, você não é um ser humano mais evoluído que o outro porque você é a faixa preta. Então, eu acho que o respeito tem que se manter lá dentro do tatame e em algumas situações, como eu falei. Por exemplo, esse negócio assim, eu não faço isso, mas eu entendo o pessoal que aperta a mão primeiro dos faixa preta, assim, tudo bem. Ou a situação do treino, sabe? Você está treinando, duas pessoas estão treinando do lado, uma dupla de faixa azul, uma de faixa preta, sabe? Dá o espaço para faixa preta, assim, esse tipo de respeito. Mas mesmo dentro do tatame, sabe, um faixa preta não pode mandar um faixa azul calar a boca, não pode tomar água na frente dele. Eu acho que esse, assim, já chega a ser desrespeito. Então Quer tem se que. aproveitar da faixa, né? Quer se aproveitar daquele atributo para acabar desrespeitando. Na verdade, é meio que um mau caratismo disfarçado, né? Podemos dizer Sim. assim. Então, eu acho que tudo depende, assim, do respeito. Então, eu acho ridículo esse pessoal que usa essa carteirada de faixa preta. Eu, obviamente, assim, eu uso às vezes brincando com alguns amigos meus, né? Tipo assim, do. Ah, não, desculpa que eu sou faixa. Mas, sabe, brincando, assim, às vezes. Eu nunca uso, sabe, tipo, sério, falando assim, não, me dá essa água aqui que eu sou faixa preta e eu vou beber. Aham, claro. E tem que brincar mesmo, porque quanta gente já fez isso com você antes de você ser Não, faixa sim. preta? Aí eu sempre brinquei, assim, falei assim, ó, eu sou faixa preta, então, Paga 10. ó, você lava a louça hoje que eu sou faixa preta. É isso. Tem que namorar a pessoa menos graduada já. Sim, sempre, sempre. Adoro faixa azul. Isso é importante. Adoro. Não, e ainda tem gente que fala, tipo, mas aquela menina faixa preta tá namorando com faixa azul. Não sabe? Não, cada um tem o seu motivo. Adoro. Ai, adorei. Cláudia, então, nossa, a gente falou tipo 1h10 quase. Uau. A gente falou pra caramba. Eu sempre, antes de começar minhas entrevistas, eu fico assim, nossa, que medo de acabar o assunto e vai durar 10 minutos. Aí quando eu vejo já foi 1 hora. Ai, que legal. Ai, mas eu adorei. Muito obrigada pelo seu tempo. Tem mais alguma coisa que Prazer. você queira falar e a gente não tenha falado? Aproveita. Se chegar até 2 horas, tá bom. Eu acho que pegamos todos os assuntos importantes, né? Falamos tudo que tinha para falar. Não falamos em coisa ruim, né? Não Então, falamos. Chega não falamos. para o povo esfriar um pouco a cabeça. Então, vamos, o pessoal vai ter coisa aí para assistir nesse tempo, então tá tudo ótimo. É isso. Cláudia, muito obrigada. Eu adorei te conhecer melhor. Eu sempre te conhecia só pelo Instagram, então eu adorei. Um prazer enorme para mim. Adorei, muito obrigada. Vamos nos falando. A gente se vê aí nos campeonatos da vida. Sim, sim, nos vemos. E muito obrigada a todo mundo aí do Jiu-Jitsu in Frames que acompanhou. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!
Tchau.